Olá, minha gente querida, amada, nossa comunidade da nossa CEB, amigas e amigos queridos. Eu queria fazer um pedido. Nós precisamos manter a nossa sede em suas despesas fixas, não é? Aluguel e todas as demais taxas que envolvem a nossa casa, esperando que em breve possamos, em condições todas de saúde, de vacinação, voltar às nossas atividades presenciais. Até lá, a gente não consegue arrecadar com a nossa costumeira cantina, a nossa livraria, o nosso bazar e os nossos eventos. Então, nós precisamos da sua contribuição. Está aqui o nosso Pix, para quem ainda não tem, vamos colocar aqui na tela. E, por favor, dentro das condições de cada um, de cada uma, a sua contribuição é muito bem-vinda para nós. Olá, amigos, boa tarde a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária virtual da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, mais conhecida como a CEB. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que os amigos espirituais dessa instituição possam nos ajudar nas ideias, a fim de que o tema de hoje possa ser passado da melhor maneira possível, ao tempo em que nós queremos agradecer aos companheiros do CEB pelo convite feito para estarmos aqui hoje com vocês, participando desse momento de reflexão, de aprendizado, a respeito de um tema tão importante e necessário para os nossos dias atuais, em particular quando nós divisamos a nossa necessidade da evolução, do crescimento e do aprendizado, dentro da perspectiva que a doutrina espírita nos oferece. Compreender o motivo do sofrimento é nos libertarmos da dor, é darmos um passo a mais na senda do nosso progresso e da nossa evolução. Por isso que é um tema tão debatido, tão discutido, tão pesquisado, estudado dentro do movimento espírita. Não porque façamos culto ao sofrimento e à dor, como muitos pensam e dizem até, mas porque na compreensão da causa, dos motivos do sofrimento, é que nós nos resignamos, é que nós conseguimos marchar passos, ainda que trôpegos, ainda que difíceis de serem dados, mas com a consciência do porquê estamos sofrendo, do porquê estamos vivenciando aquela prova tão difícil para nós e que muitas vezes, por não termos ainda uma maturidade psicológica, uma maturidade espiritual, nós capitulamos, nós desistimos da prova e com isso nos arvoramos a determinadas experiências que nos causarão no futuro mais dores e sofrimentos do que aqueles com os quais já convivemos. E um dos grandes exemplos é quando nós nos suicidamos. Nos precipitamos a sair da vida por uma atitude de rebeldia, por uma falta de coragem do enfrentamento da prova, e nós desistimos da existência. Ou quando vivemos alienados de um processo depressivo, de dor, de não arriscar para poder multiplicar os talentos que a vida nos ofereceu para tal. E aí vivemos uma vida sem paixão, uma vida sem interesse, uma vida destituída de sentido. Ou quando não, inversamente, no extremo, nós vivemos de uma forma escapista através dos vícios, das paixões, dos excessos e tudo que é muito comum e que a sociedade moderna nos estimula a viver a vida plenamente com toda a sua força, com toda a sua pujança, destituída muitas vezes do valor moral, do valor ético,
e, consequentemente, nós estaremos, seja em qualquer dessas situações, estaremos nos comprometendo com a lei. E conforme sabemos, não sairemos daqui sem que nos ajustemos com esta lei, e às vezes ela vem em forma de experiências aflitivas, dolorosas. Como vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando essas causas das aflições, das dores, dos sofrimentos, não estão diretamente ligadas à existência atual, corresponde-se certamente das anteriores. Porque somente desta forma é que podemos entender a justiça divina. Entender que Deus, ele é bom, misericordioso, amoroso. E ele não criou o sofrimento. O sofrimento é uma consequência da nossa arbitrariedade, das nossas infrações à lei de Deus, que é uma lei de amor. Por esta razão, Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo, vai nos trazer no seu livro um modo de entender, uma nova forma de viver, o tema O Sofrimento, no capítulo 12. Mas antes de vermos e falarmos sobre essa questão, vamos orar, nos fortalecendo nessa energia de amor, para poder, assim, desenvolver melhor o tema tão auspicioso, tão desafiador, que é o sofrimento para nós. Divino amigo Jesus, companheiro amigo, presente em nossas vidas, nós te agradecemos, nós te rogamos o amparo, a proteção, para esse momento no qual nos encontramos virtualmente, desenvolvendo esta atividade em torno de um tema tão delicado, tão importante para cada um de nós. Porque todos, em maior ou menor grau, estamos vivendo os nossos sofrimentos e aflições particulares. E que nem sempre entendemos e bendizemos da experiência. Em que muitas vezes a angústia, a dor, o desespero estar presente na nossa vivência diária, sem termos com que desabafar, conversar, colocar para fora as nossas dores. Para todos que estão assim vivendo nesse momento, que Deus possa envolvê-los em bênçãos de paz, que possa abraçá-los, a fim de que estes se encontrem protegidos sob o amparo e misericórdia divina. Abençoa a todos nós, Senhor, os presentes, a live, quer seja pelo canal do CEB, quer seja pelo canal do Roteiro Espírita. Que Deus os envolva em bênçãos de paz, assim como extensivamente aos seus familiares, amigos e companheiros de trabalho. Que assim seja, e muita paz. Então, dando seguimento às ideias iniciais aqui formuladas, nós queremos também dar o nosso boa noite, o nosso abraço virtual aos nossos amigos queridos do canal Roteiro Espírita, que aqui se encontram também participando desse momento de aprendizado, de crescimento que o CEB nos proporcionou aqui estarmos. Conforme já dissemos, já falamos, esse é um tema extremamente instigante por conta das suas muitas variáveis, por conta de que ainda não conseguimos compreender na sua magnitude o porquê dele em nossas vidas. Sequer compreendemos o entendimento de que somos nós os causadores do nosso sofrimento.
Na maioria das vezes achamos que é um castigo, uma punição de Deus. Quando Jesus, à época, dissera que os felizes, que os bem-aventurados seriam os que sofressem, porque seriam consolados. Como compreender essa consolação relativa ao sofrimento? Seria uma apologia à dor, à aflição que Jesus veio nos trazer? Certamente que não. Porque ele vai considerar que também bem-aventurados seriam os mansos, os pacíficos, os filhos de Deus, e que herdariam a terra de forma mansa, de forma pacífica. Nesse momento não tem espaço para o sofrimento. E a pergunta que não quer calar é por que nós sofremos? Onde estaria então a origem do sofrimento? Visto que, se não é uma criação de Deus, e se não fui eu que automaticamente os criei, de onde vem o sofrimento? Porque vemos que crianças em tenra idade já sofrem, e nada elas fizeram para tal. Que pessoas há que levam uma existência inteira em cima do catre da dor, em cima de uma cama, hospitalizadas ou com uma doença incurável, e que é uma vida de sofrimento. Onde estaria a causa e a razão? Quando outros estão plenamente com saúde, aparentemente sem dor, sem sofrimento, em que a vida caminha de tal sorte que parece que é um bem-aventurado realmente, pelo menos da terra. Como entender essas coisas tão díspares? Somente com o olhar que a doutrina espírita nos lança para compreendermos que são originalmente frutos das nossas arbitrariedades, dos nossos excessos e infrações às leis de Deus. Que quando as causas não estão na presente existência, há de estar certamente nas anteriores, partindo do princípio de que elas existem, porque senão realmente não teria fundamento lógico, Deus não seria justo, onde estaria a justiça divina em que ele permite que muitos venham plenamente de saúde, de conforto e de bem-estar, com toda uma segurança e proteção, enquanto outros totalmente destituídos disso tudo, que é o mínimo do básico para se ter uma vida, uma existência equilibrada. Se eu não parto desse pressuposto, dificilmente eu entendo por que eu sofro ou aquele que eu amo sofre. Porque as razões advêm desta realidade. E eu preciso ter maturidade para saber entender, aceitar e de forma resignada, e não de uma forma passiva, viver o sofrimento. Porque muitos dizem também, foi Deus que assim o quis, e eu tenho que viver dessa forma. Não. Deus está lhe dando uma oportunidade para que você se ressaça com a lei. Na medida em que você toma para si a experiência e procura modificá-la mediante o comportamento, a atitude. Porque considerando os níveis de provas no nosso estágio evolutivo, nós podemos considerar a expiação, a provacional e a missionária. A primeira, estamos quilômetros-luz de distância. A segunda, a provacional, é para o contingente maior dos espíritos encarnados na Terra. E que nas quais, nas experiências provacionais, o sofrimento está presente. E as últimas, a expiatória, é quando abusamos deliberadamente da lei e que hoje nos foi retirado a liberdade de escolha e precisamos passar
por aquilo que ignorantemente chamamos de castigo, de punição divina, mas que é um processo reeducativo para aquela alma calceta, para aquela alma rebelde. É o que, de alguma sorte, o Espírito Hamed vem nos trazer nessa sua mensagem aqui também já citada, que eu vou estar lendo toda ela para termos uma compreensão a partir do que traz o Espírito, e logo depois traremos algumas considerações do Espírito Joana de Ângeles, que aborda praticamente em toda a sua série psicológica sobre a temática, e em particular nesse livro que chama-se Plenitude, em que ela vai tratar desse tema em vários capítulos, quer seja o sofrimento moral, quer seja o sofrimento espiritual, a partir dos processos obsessivos. Mas vejamos, até por conta do tempo, o que diz o autor Hamed. Ele vai fazer um recorte de uma epístola de Paulo de Tarso, quando este escreve aos Éfesos, em 4,18. Vejamos. Com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza de seus corações. Ele está tentando trazer nas entrelinhas a razão pela qual o homem da sua época sofria, ou aqueles que lá estavam pedindo ajuda, e que ele, como não poderia estar presente por conta da distância e das condições físicas, ele escreve, como fizera a outras tantas comunidades cristãs de então, as suas cartas. E esta ele vai dizer, quando trata desse tema, que o sofrimento advém pela dureza do coração dos indivíduos, por um estado de alienação da vida de Deus, que ainda é muito comum nos nossos dias atuais. E que nós achamos que Deus está nos castigando, nos punindo. Mas seguindo, ou a partir dessa citação, Hamed então considera: sofre o enfermo a privação na enfermaria comunitária. Sofre o empresário bem-sucedido no apartamento hospitalar. Sofre o necessitado na favela a escassez. Sofre o rico no palacete a solidão. Sofre a criatura humana as dores morais. Sofre o artista famoso os conflitos afetivos. Sofre o destituído de autoridade sem significado político. Sofre ainda, vai dizer Hamed, o administrador dos negócios públicos, os dramas e tramas do poder. Sofre ainda a mãe paupérrima, assim como a mãe milionária, a perda de um ente querido. E talvez dentre todas essas dores ou sofrimentos anunciados por Hamed, este é, sem dúvida, o que mais dói na alma. A dor da perda de um filho querido. Seja qual for a circunstância. E quantas são as mães e os pais que estão vivendo esse drama, essa aflição, esta dor que parece ser incurável, da perda do filho querido, independentemente das vias que o tiraram deles. Em que muitos levam uma existência inteira sem entender, sem se apaziguar com aquele drama, com aquela dor, e desencarnam carregando o sofrimento consigo, por conta de uma separação abrupta, dolorosa, difícil de imaginar e entender o porquê delas. Mesmo quando da compreensão,
que nós temos hoje a partir dos ensinos dos Espíritos. E aí ele segue dizendo: são sofrimentos decorrentes das incontingências da estadia terrena, produto da atual necessidade evolutiva da condição humana, mas a análise da dor pode ser vista sobre outros ângulos. Existe algo que é real, contextual, em função do estágio da evolução da Terra. E já dissemos e conhecemos de um mundo de provas e de expiações. E as nossas experiências estão consubstanciadas da dor, da aflição, do sofrimento, pelo estágio de ignorância, de dureza de coração em relação às leis de Deus. Pelas nossas arbitrariedades, quando não da presente existência, das anteriores, que voltam para nós como uma necessidade de depuração, uma necessidade de ressignificação, de uma necessidade de apaziguação da própria consciência. Porque disse Jesus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como poder ver Deus com o coração maculado dos erros, dos equívocos do passado? Kardec vai questionar os espíritos na questão 621, onde estaria a lei de Deus no homem? Os espíritos respondem: na consciência. E essa consciência que clama por reconciliação com a lei. Lembra-se do que disse Jesus? Reconcilia-te depressa com os teus adversários, enquanto está a caminho com eles. E esses inimigos não são necessariamente aqueles externos, as pessoas que me magoaram, as pessoas com as quais eu magoei, que eu sofri e que eu fiz sofrer. Mas o inimigo também, disse Jesus, não está nem aqui, nem ali, nem acolá, está dentro de cada um de vós. É o inimigo moral, é a consciência dos equívocos e dos erros. Então é preciso uma análise da dor também sobre outros ângulos e aspectos, para não ficarmos apenas restritos num aparente aqui e agora, porque se assim o fazemos, não temos como explicar e entender a grandeza de Deus para com seus filhos. Ele ainda vai considerar sofrer por não querer assimilar novas experiências e ideias, fixando-se em preconceitos. Quantos não querem avançar do ponto de vista do entendimento da lei? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Preferimos ficar escravos daquele aparente conhecimento e saber, porque é mais fácil viver na ignorância do que viver consciente das nossas escolhas, nos responsabilizando por elas. Sofrer por não aceitar a própria estrutura da natureza humana. E quantos vivem assim? Não aceitam a própria condição humana. Sofrer por ser inflexível e rígido nos conceitos íntimos, permanecendo estagnado. Aqueles que estão se autoculpando, aqueles que estão se autodeprimindo, sofrendo porque não perdoaram, porque ainda carregam mágoas, ressentimentos pela inflexibilidade mental. Sofrer por não digerir a mensagem eloquente da voz interior, que nos diz: perdoa, reconcilia-te, segue a vida, vai em busca dos seus ideais, sai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. A gente ainda quer ser visto como coitadinho, miserável, sofredor. E muitos vivem para ter um laço de afetividade como algo estratégico, inconsciente. Nós preferimos ser reféns do sofrimento do que agentes ou autores
da nossa própria felicidade. Sofre ou sofrer por refutar o amor incondicional, preferindo o apego doentio. E aí eu não vou nem discursar muito, porque vemos todos os dias, em vários contextos sociais, e em particular o familiar, o doméstico, porque eu amo, eu tenho que fazer o outro sofrer, eu tenho que sofrer daquele amor. O amor na relação marido e mulher, pais e filhos, e tantos outros, que nós não cedemos, não liberamos e preferimos viver do ciúme, da estagnação, do ódio, da mágoa, da punição. Eu me puno, punindo o outro. Eu puno o outro e me puno também. Sofrer por assimilar o conflito como parte de si e não como circunstância passageira. Eu não sou o problema, eu estou no problema. Entender isso diminui a intensidade do sofrimento, seja ela qual for. Toda experiência em si não é nem boa, nem faz sofrer, nem traz felicidade. É a forma como eu diluo a experiência que me levará mais para um do que para o outro lado. Mas de acordo com o que eu vivo internamente, eu vou tender para um ou outro. Aí tem toda uma estrutura psicológica que o tempo não dá para a gente discorrer. Mas é preciso revisar, é preciso do apoio terapêutico para poder sanar essas inquietações da mente, o que hoje nós chamamos da saúde mental. Quantos estão em sofrimento porque não tem uma estrutura mental saudável? E acreditamos que é o meu karma, que Deus está me punindo, que Deus está me sacrificando, que eu preciso viver desse drama. E por aí cria-se uma série de crenças limitantes, invalidando muitas vezes a experiência que poderia ser rica de experiências. Ele ainda vai dizer: eu não sou sofredor, eu estou sofredor. Ser e estar são angulações diferenciadas que influenciam sobremaneira o psiquismo na estrutura da alma em evolução. É um pouco do que já trouxemos até aqui. Sofrer é, portanto, diz o Espírito, um sintoma que indica que a causa sou eu mesmo. Por isso devo renovar-me. A razão primeira é a inflexibilidade, ou seja, a dureza dos corações, dos nossos corações. No texto ele faz um recorte do que disse Paulo, dos seus corações. É a inflexibilidade de ceder para olhar a vida por outro viés, por uma outra atitude. E já concluindo, ele vai dizer: sofrer em última análise é desarranjo íntimo, consequência de nossa inadequação, inconformação, inexperiência, enfim, falta de entendimento diante da vida. E isso é fato. E arremata dizendo: renovar é a meta, você é o arquiteto do seu destino. Observem que é uma mensagem bem curta, rápida, muito parecida com as do irmão José e outros autores, mas que traz no seu bojo, nas suas entrelinhas, uma série de reflexões que nos possibilitarão, se assim refletidas, internalizadas, passos grandiosos no nosso existir atual. Porque a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Podemos até, por uma questão kármica, renascer naquele meio, naquele contexto do gênero de prova, na qual o sofrimento vai estar presente, as dificuldades, as limitações.
as faltas, as perdas. É fato. Esses eu não posso, talvez, modificar. Mas eu posso fazer o meu tempero. Eu posso dar a minha tonalidade. Eu posso colocar a intensidade e o colorido que eu quiser. Porque Deus não me impede. É como a gente vê hoje a proposta da alegria na tristeza. É possível ser alegre diante de uma experiência difícil e sofredora, mesmo quando da perda de um ente querido. Sim, parece ser absurdo, e alguns podem dizer porque você não passou pela experiência. Talvez. Não estou dizendo que eu tenho estrutura emocional, psicológica, moral, espiritual para viver essa realidade quando do sofrimento. Certamente que não. Mas eu acredito que é possível. E se eu treino essa alegria na tristeza, nas pequenas coisas, como na perda de um emprego, como na perda de um bem material, quando de um distanciamento necessário de um ente querido, não totalmente a interrupção por conta da morte, e outras tantas situações, eu entendo que a minha estrutura psíquica vai entendendo melhor e aceitando resignadamente aquelas experiências, para que quando de um fato mais denso, eu tenha estrutura emocional para aceitar e lidar melhor com aquele drama. Se eu não vivo as pequenas experiências, como provar minha capacidade ante as grandes experiências dolorosas? Percebe? Porque se eu me coloco rígido, cheio de orgulho, de vaidade, de imposições, ou de forma melindrosa, emocionalmente falando, para com as circunstâncias da vida, como vítima, me deprimo, me desespero, eu só estou me enfraquecendo do ponto de vista emocional, psicológico, para que quando de um fato maior, da perda de um filho, eu me desestruturo quando não morro. É como a gente diz, em particular, quando se refere aos nordestinos, aqueles do sertão, aqueles que vivem mesmo da seca, da fome, da miséria, mas nem por isso deixam de sorrir, de falar, de alegrar, de consolar, porque as experiências de sofrimento vão dando estrutura emocional para que quando diante de um fato maior, saberem lidar com mais dignidade, com mais resiliência, que é uma palavra da atualidade. Alegria na tristeza é quando a gente tem a capacidade da resiliência, da empatia para com a dor do outro, porque já passamos por ela. Mas eu não queria, ou melhor, eu não quero encerrar a live sem trazer algumas considerações de Joana de Ângeles, no livro citado Plenitude. No capítulo 3, tá? Ela começa, não dá por conta do tempo mesmo, mas fazendo alguns recortes. Ela vai dizer assim: ela inicia, na verdade, dizendo, ainda segundo o budismo, já que ela faz uma série de considerações, as origens do sofrimento se apresentam através de condições internas e externas, resultantes daí das duas ordens, as kármicas e as emocionais perturbadoras. Indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese de suas próprias experiências, autor do seu destino,
que ele elabora mediante os impositivos do determinismo do livre-arbítrio. E aí vem fazendo uma série de considerações a respeito dessa questão do livre-arbítrio, que a gente precisa considerar quando a gente fala do sofrimento, porquanto não dá para entender o sofrimento que não seja mediante essa escolha. No capítulo 1, deixa eu voltar 2 capítulos, para a gente ver um pouquinho do que ela diz. Ela diz assim, e o tema é o sofrimento. O homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento que se lhe apresenta como adversário soez. Em todas as épocas, ele vem travando uma violenta batalha para eximir-se à dor, em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais exaurem as forças, o ânimo e o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. E ela considera parágrafos à frente. Imediatistas, interessa-lhe o hoje sem a visão do porvir. Como efeito, o sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino. Portanto, credor de execração e ódio. E é o que a gente vem arrastando na esteira dos séculos reencarnatórios. Sempre o vendo como malsão, como inimigo, como castigo divino. Desde as tenras idades evolutivas do homem na Terra. Basta nós darmos uma olhada no Velho Testamento, só como um ponto de partida dentro dessa linha do tempo. Visto ser a Bíblia um livro que tem um peso considerável do ponto de vista cultural, religioso da humanidade ocidental, além de outros ditos sagrados que igualmente fazem essa reverência ao sofrimento. Mas o tempo não permite a gente abranger mais conceitos. E aí ela vem trazendo uma série de considerações sobre essa questão do sofrimento. Então ela vai dizer que ser feliz, voltando ao capítulo 3, quanto antes ou desaventurado por largo tempo, depende do livre-arbítrio pessoal. A opção por como e quando agir libera o espírito do sofrimento ou agrilhoa-o nas suas tenazes redes, digamos assim. E aí ela considera, desse modo, o indivíduo é resultado das suas atividades anteriores. E aí ela vem trazendo uma série de considerações a respeito desta relação entre o sofrimento e as causas anteriores, quando não as atuais. E em parágrafo seguinte ela vai dizer, portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sobre 2 aspectos que se complementam, provação e expiação. Ambos objetivos educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. Ou seja, o sofrimento, por mais intenso e doloroso que seja, é também passageiro. É transitório, vai nos dizer Maria, mãe de Jesus, a Chico Xavier. Isso também passará, independentemente da dor. Porque seja o bem, seja o mal, aquelas conquistas ou aqueles sentimentos, isso também passará. Então, a gente precisa considerar que as origens do sofrimento estão sempre, portanto, ela considera sempre, portanto, naquele que o padece, que é o indivíduo, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Para vencer o sofrimento, é preciso fazer esse mergulho para dentro. É preciso ter a coragem do autoenfrentamento. Porque
com todo respeito àqueles que assim o fazem. Medicamento nenhum, por mais moderno, por mais natural que o seja, vai conseguir debelar o sofrimento. Pode dar um alívio, dar um equilíbrio psíquico, mas não extingue, porque o sofrimento é uma consequência moral do indivíduo. Ou eu parto desse pressuposto, ou vou entrando e saindo de medicação, de terapia, de psiquiatria, sem resolver a demanda. E chega um momento que a gente esgota todas as possibilidades possíveis e cede a ele. E sai da experiência corporal carregando, quando poderia ter feito um investimento para si, o autoconhecimento, para a identificação real dele, do para quê, buscando nesses expedientes externos, dos tratamentos medicamentosos, terapêuticos, psicológicos, não uma bengala, mas um apoio para poder, pelos próprios passos, caminhar livremente depois desta reconciliação com a lei. Eu só vou trazer mais 2 conceitos rápidos e vou pedir aí a galera do CEB que me dê essa condescendência, sejam condescendentes comigo, para eu trazer os 2 conceitos rápidos que ela traz dentro desse outro livro, que me parece que eu fiz a citação, que é um compêndio sobre as obras psicológicas dela, que ela trata do tema sofrimento. Porque esse é um tema que ela perpassa em toda a obra psicológica. Não tem como não ser. Porque ele vai estar, se não entranhado, mas ele vai estar sensível às nossas dores da alma. Ela considera o sofrimento se apresenta na criatura humana como uma enfermidade que necessita de tratamento conveniente, em que se invistam todos os valores ao alcance, pela primazia de lograr-se o bem-estar, o equilíbrio físico-psíquico. E quando eu trouxe um pouquinho antes a questão da medicação, das terapias, não sou contrário, longe disso. Estou dizendo que apenas isso não é o suficiente para debelá-lo. É diferente uma coisa da outra, por favor. Desse modo, o sofrimento pode decorrer do desgaste orgânico ou mental, que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. As doenças campeiam e a receptividade daqueles que se encontram incursos nos códigos da justiça divina sofrem-na mediante as coarctações danosas do mecanismo genético ou por contaminação posterior, escassez alimentar, traumatismos físicos e psicológicos, em um emaranhado de causas próximas decorrentes dos compromissos negativos do passado mais remoto. São algumas possibilidades do porquê estou sofrendo. Noutros casos, o sofrimento resulta da transitoriedade da própria vida física e da fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento, convertendo-se em razão de preocupação, de arrependimento, de amargura. Ou seja, ela considera em uma outra citação, o sofrimento realmente faz parte do mecanismo da evolução da Terra. Não dá para achar que vai ser feliz sem sofrer, ou sem ele estar presente, porque o sofrer é escolha, por favor. A dor, ela é necessária ainda à evolução momentânea nossa, a nossa condição evolutiva. Mas o sofrimento é uma escolha do processo da dor. Há de se fazer essa distinção, essa separação. E fechando, o sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas
de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Por isso que aqueles que sofreram muito e conseguiram superar, ou pelo menos manter-se em pé, têm uma outra visão, quando não esbarra no ódio, na revolta, na insensatez, de uma forma mais dulcificada, mais equilibrada. E isso me vem aqui à mente, aquela música de Almir Sater, que diz assim, olha, esqueci agora. Ele vai dizer que levo esse sorriso porque já chorei demais, né? Ou seja, a experiência fez com que ele pudesse perdão, pela primeira vez espirrei numa live, possa fazer esse processo, né, de entendimento do porquê e do para quê. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais feliz, quem sabe só leva a certeza de muito pouco eu sei, que nada sei. Pelas experiências vividas ao longo das experiências existenciais. Bom, eu já ultrapassei 5 minutos do tempo, e aí eu encerro, embora um tema que mereceria mais tempo para a gente discorrer sobre ele, mesmo sabendo que não chegaríamos a uma conclusão, mas pelo menos fica aí o desejo de que a gente possa investir nessa temática dentro daquilo que a doutrina espírita nos propõe, para que quando da experiência da dor, o sofrimento possa ser o menos intenso possível. Tá bom? No mais, eu agradeço a todos, aos amigos do canal do CEB, os amigos do canal do Roteiro Espírita, desejando a todos votos de paz, de equilíbrio, de harmonia, agradecendo a nova oportunidade que outras ocorram, para que juntos estejamos para refletir um pouco mais, se não sobre o tema ainda sofrimento, outros que possam surgir no decorrer dessas lives que nós estamos produzindo em nome da doutrina espírita. Muita paz, que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Nós vamos encerrar o nosso trabalho de hoje com a nossa oração em agradecimento aos espíritos e à casa pelo convite feito. Senhor Jesus, espíritos benfeitores, abençoa-nos em nossas necessidades íntimas, a fim de que, em compreendendo o motivo da dor e do sofrimento em nossas experiências, saibamos lidar melhor com eles. Abençoa a todos que aqui se encontram e que estão vivenciando suas dores particulares, suas aflições, os seus sofrimentos, sem terem tido coragem de externá-los, quer seja para os seus entes queridos, quer sejam para os profissionais da área de saúde. Que Dr. Bezerra de Menezes, que Joana de Ângeles, que Emmanuel e tantos outros amigos como Hamed possam nos abençoar, nos envolver, nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Abençoa cada companheiro e companheira presentes na live, quer seja do roteiro, quer seja do CEB, os trabalhadores dessa instituição, para que fomentem a busca do equilíbrio, da harmonia, da paz, para que o sofrimento, quando ocorrerem em suas vidas e em nossas vidas, possa ser menos agressivo, menos doloroso do que ora ainda tem sido quando do fato vivido. Leva-nos em paz aos nossos lares e afazeres, na certeza da tua presença e da tua proteção. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, em muita paz. Obrigado a todos, muita paz, um beijo no coração e até uma próxima oportunidade com Kardec na mente e Jesus no coração. Lembrando que, se ainda não conhecem, conheçam o nosso canal Roteiro Espírita, se inscrevam, compartilhem a live, deem um like aqui na live, nos ajude a aumentar o número de inscritos e de visualizações, quer seja para o canal do CEB, quer seja para o canal do Roteiro Espírita. Valeu, obrigado, muita paz e obrigado a todos.